2, 1, gravando. Você já se perguntou como os traumas da sua infância moldam a sua vida adulta? Os anos podem se passar, mas em todos nós a criança interior continua viva. Essa criança interior não diz apenas a um resquício das memórias da infância, mas se refere aí a todo um sistema que continua operante na nossa psique, quer nós dermos conta ou não. Essa criança interior pode estar se sentindo alegre, triste, ferida, confusa, criativa, ansiosa, curiosa, reprimida, confiante, abandonada. Como que vai a sua criança interior? Neste mês de outubro, a casa traz a oportunidade para você entrar em contato com a sua própria criança interior, rever questões e aprender a integrar essa energia criativa. Prepare-se então para uma incrível jornada de autodescoberta, cheia de insights sobre como a infância molda a nossa trajetória rumo à maturidade emocional. Eu sou o Lex Kozlik, publicitário, fotógrafo e psicólogo, e no podcast de hoje eu entrevisto o Marlon Requidal. O arquétipo da criança interior, encontrando nas experiências da infância as respostas para a vida adulta. Marlon Requidal é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em psicologia analítica pela PUC Paraná, criador do programa Vai Pra Dentro no YouTube, analista junguiano, professor, escritor e estudante de sociologia em Londres. É autor de uma série de livros sobre autoconhecimento pela editora Vozes. E, Marlon, seja aí muito bem-vindo ao 8º podcast da casa. Obrigado, Lex. É um prazer estar aqui com você e refletir sobre esses temas tão interessantes, né? Eu fiquei pensando, quebrando a cabeça, assim, refletindo sobre esses temas dos arquétipos, tudo que a gente pretende abordar um pouquinho, né? E aí eu já aproveito para te agradecer, porque daí mexe com um monte de coisas aqui dentro, vamos reler uns textos, outras coisas, e me fez muito bem dar uma repensada nesse material todo. Muito bem. Marlon, quero que você conte para nós aí um pouquinho da sua trajetória, para quem não conhece você, dentro da psicologia, dentro do mundo do autoconhecimento. Bom, eu me formei já faz, eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, que eu me formei em psicologia, mas antes mesmo da psicologia eu já tinha interesse por essa temática do autodescobrimento dentro da doutrina espírita. O espiritismo tem uma pegada muito forte, né, da necessidade de se conhecer, é uma das questões centrais da doutrina espírita, o autodescobrimento que é capaz de transformar as pessoas, diferente das abordagens religiosas de um outro âmbito, assim, que tentam que as pessoas se transformem por uma mudança comportamental. Isso sempre me chamou muito a atenção de entender uma mudança que se dá de dentro para fora. Mas foi só quando eu vim para Londres que eu comecei a perceber que eu poderia ter uma atuação assim muito mais ampla do que só restrita ao movimento espírita, onde eu trabalhava, fazia as palestras. Então, em Londres, eu comecei esse programa chamado Vai para Dentro, bem no período da pandemia, para ajudar as pessoas a viver essa experiência do mundo interno, né? Porque a pandemia impediu a gente de sair de casa, a pandemia impediu a gente de se distrair tanto. E aí que eu criei o programa Vai Para Dentro, e as coisas começaram a fluir nesse sentido de trazer a psicologia como uma ferramenta de interpretação, né, ou como uma forma de ajudar as pessoas a olhar para o seu cotidiano, independente de se você faça terapia ou não. Eu acredito que tem muito da psicologia que pode fazer diferença na tua vida, não no sentido de substituir necessariamente a psicoterapia, mas de ajudar as pessoas a terem mais consciência da vida delas. Então, hoje esse é o meu percurso. Muito bem. Iva, só cuida do áudio lá. Acho que tem o áudio, acho que da Cecília que tá pegado aqui. A gente ensinando tecnologia presente. Muito bem, então dividindo esse podcast aqui em blocos, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre esse conceito do arquétipo da criança interior. Marlon, conta para nós o que é o arquétipo da criança interior aí segundo a psicologia do Jung. Eu acho que a maioria das pessoas já tem noção, né, da ideia de arquétipo,
que são essas imagens do inconsciente, né? O grande passo que o Jung dá é de perceber que existem muitas experiências que regem a nossa vida e que elas não foram necessariamente vividas pessoalmente, né? O da criança fica mais difícil da gente entender a lógica arquetípica, porque todos nós obrigatoriamente vivemos a experiência de criança, né? Então, às vezes uma pessoa pode viver uma experiência de não ter vivido uma experiência de maternidade bem-sucedida, e ter esse arquétipo muito forte do materno na vida dela, isso atua e está presente na vida dela. Quando a gente está falando do arquétipo da criança, fica um pouco mais difícil da gente pensar, porque obrigatoriamente todo mundo viveu uma experiência de criança, né? Então, tem gente que fala, para a gente separar a experiência, usa o termo criança biológica, né? E a criança enquanto experiência arquetípica. E quando nós estamos falando do arquétipo da criança, nós não estamos falando necessariamente da experiência biológica que foi vivida neste corpo e nessa infância. Porque eu posso ter a experiência infantil muito dolorosa, extremamente traumática, e viver a experiência da criança interior de uma maneira diferente. E eu posso ter vivido uma experiência material e biológica confortável, mas com grandes dores ou com grandes entraves na vivência dessa criança interior, ou dessa imagem interior, né? Então, quando Jung traz para a gente a noção do arquétipo e a criança como um arquétipo, ele está nos dizendo que isso é um tema universal, que todos nós trazemos esse tema da criança dentro de nós. E aí é o passo importante para a gente entender, porque a gente vai ficando adulto e esquece que esse tema faz parte da gente, né? E a gente acha que é bonito esquecer desse tema dentro da gente e que a gente vai ficando maduro e melhor ao negar esse tema dentro da gente. E aí é contra essa ideia que o Jung que o Jung se opõe também, né? Muito bem. Marlon, como que essas experiências da infância podem moldar essa imagem da criança interior? Então, veja que existem aspectos que influenciam mais fortemente, menos fortemente que a gente vive, né? Há pessoas que vivem abusos de diversos temas, né? Há pessoas que vivem na infância subjugações, desrespeitos, que são muito marcantes. E aí, quando você vê uma pessoa com uma baixa autoestima, e você vê os desrespeitos que ela viveu, o desvalor que foi atribuído a ela na infância, a gente tem certeza que uma coisa marcou a outra, e que isso está atrelado uma coisa a outra. Mas tem uma questão importante para a gente pensar que, assim, dois filhos de um mesmo pai vivendo experiências muito parecidas, eles não desenvolvem os mesmos traços de personalidade. E esses desvios é que a gente não olha muito para eles. Então, a gente olha para estes traços marcantes, mas não olha para estes desvios. E, para mim, esses desvios, eles deixam uma grande interrogação. Até que ponto as experiências da infância, elas marcam a nossa vida? É uma grande interrogação que a gente tem que ter. Será que, de fato, eu começo a me sentir inferior a partir da experiência de inferiorização que eu vivo na minha infância? Ou pode ser que eu já trago esse tema da inferioridade dentro de mim? E quando eu vivo a experiência de ser inferiorizado na minha infância, esse tema que já existia dentro de mim, ele aflora, ele vem à tona com mais força, porque é uma experiência universal que está lá no nosso inconsciente, e ele aparece. A gente não sabe dizer a diferença de uma coisa e de outra. Mas o que para mim mais me chama atenção é observando a história das pessoas ao longo da vida, né, com mais profundidade, é perceber que mais do que a experiência que a infância, que o sujeito viveu na infância, o que muito interfere na sua personalidade na fase adulta é como ele conseguiu lidar com a experiência da infância. Então, não tem tanto a ver com o que os meus pais fizeram comigo,
mas tem mais a ver com como eu me relacionei com o que os meus pais fizeram comigo. Entende a diferença, né? Então, eu posso ter vivido experiências de subjugação e ficar identificado com estas experiências de subjugação, ou eu posso querer viver o oposto e fazer oposição a essa experiência de subjugação e não aceitar nunca a ordem e me relacionar com ninguém e querer ser totalmente livre. Então, a forma como eu lido, seja pela identificação ou seja pela oposição, ela acaba interferindo muito mais na maneira como eu conduzo a minha vida e os determinantes futuros da minha vida do que propriamente o que a minha infância ou o que as experiências da infância me ofereceram. Perfeito. Marlon, a ideia aqui, né, nesse primeiro bloco foi a gente falar um pouquinho desse conceito do arquétipo. Agora falando um pouquinho sobre esse self da infância e essa ideia do arquétipo do Peter Pan, que é a eterna criança. A gente vai entrando um pouquinho agora nesse tema. Então conta para nós, Marlon, qual seria a diferença entre esse self da infância e o arquétipo do Peter Pan? Bom, vamos pensar assim, ó. O self, ele é esse, essa experiência de verdade a nosso respeito, né? Então, em termos de desenvolvimento psíquico, a gente é o self enquanto essência, enquanto característica, enquanto potencial, e a gente vai criando um ego que, como Jung diz, ele está, o ego está para o self, assim como a Terra está para o Sol, né? Então, essa experiência do ego é a construção que a gente faz para dar conta da vida, das expectativas, das dores, dos problemas, para tentar organizar a relação do mundo interno com o mundo externo, né? Então, o self, ele é a nossa verdade, ele é aquilo que nos compõe, né? E a gente vai... o self, ele também é o somatório de todas as nossas possibilidades, né? O somatório de tudo que a gente tem para viver. Então, o elemento da infância, o elemento da criança, ele é um dos elementos que compõem a nossa, essa nossa verdade ou aquilo que nós somos, né? Do mesmo jeito que nós temos o arquétipo da criança, nós temos o arquétipo da prostituta, o arquétipo do assassino, o arquétipo do sábio, tudo isso compõe o self. Então, tudo isso vai se organizando de tal forma que a gente vai se colocando na vida de uma maneira única e singular. Agora, talvez você precise repetir de volta a pergunta para ver se eu respondi ou não. Só para você trazer para nós, Marlon, a diferença do que seria esse self, né? Essa pureza da criança ali, onde ela tem contato com essa energia arquetípica, e o arquétipo do Peter Pan, que é a eterna criança que tem medo de crescer, né? Como que a gente pode Então, confundir uma energia com a outra, né? Um arquétipo com o outro? sim, então vamos pensar que essa experiência da criança, ela é um momento extremamente importante em termos de desenvolvimento psíquico, porque ela está atrelada, né, a essa ideia de não julgamento, ela está atrelada a uma ideia de liberdade, ela está atrelada a uma ideia de ingenuidade, de bondade, de entrega, né, de segurança, e isso tudo caracteriza essa energia da criança, né, ou esse arquétipo da criança. Quando a gente vai desenvolvendo em termos de vida material, isso vai tendo um espaço ou não na nossa vida, né? Então, essa criança, ou essa energia, estes elementos da criança hoje na nossa sociedade, eles são altamente combatidos, porque fica atrelado à irresponsabilidade, fica atrelado
a você não planejar o seu futuro, a você ser ingênuo, as pessoas vão te usar, as pessoas vão te desrespeitar. Então, a gente acabou criando uma ideia de que esses elementos da criança, eles precisavam ser negados para a gente ter uma evolução, para a gente ter racionalidade, para a gente ter desenvolvimento. O complexo, a ideia do Peter Pan é o oposto desse aspecto. É quando o sujeito não consegue ir para a vida adulta, quando ele não consegue encarar toda essa ideia de modernidade, de racionalidade, de enfrentamentos, de tomadas de decisões, e ele fica preso na imagem da criança. Né? Então, nós teríamos dois opostos que hoje a gente vive e que geram uma tensão em termos de desenvolvimento psíquico, né? Porque se, por um lado, a maioria de nós ficou preso a essa imagem de adulto, negando o elemento da criança, que faz muita falta para o desenvolvimento psíquico, porque ele é parte do todo e eu não tenho como encontrar todo o meu valor, eu não tenho como reconhecer o meu lugar no mundo se eu nego esse aspecto da infância. Por outro lado, nós temos o oposto do sujeito que nega o aspecto da adultez e que fica preso a essas características do infantil. E esse padrão de ter medo de crescer, ele é algo que se repete tanto na nossa sociedade, que daí alguns autores começaram a chamar isso da síndrome de Peter Pan, né? Que tem a ver com um se transforma num desenho, né? Mas é uma história infantil de uma criança que não quer crescer, né? Que não quer ir para a vida adulta. E aí, claro, a gente teve várias versões aí, mas a ideia essencial é de que o Peter Pan é uma criança que não quis crescer e que permanece no mundo encantado, aonde ele não se torna adulto. E aí nós vamos ver isso em traços de pessoas nos adolescentes, né? Nessa dificuldade de assumir responsabilidades, nessa dificuldade de se comprometer com a vida adulta, mas a gente pode ser muito mais sutil e perceber que esses traços, esse tantinho, esse Peter Pan, ele tem um tantinho em todos nós também, quando a gente tem dificuldade de se responsabilizar pelas nossas atitudes, quando a gente tem os comportamentos impulsivos, quando a gente tem dificuldade de olhar para as críticas, quando, sei lá, a gente prefere trair num relacionamento do que enfrentar os problemas que existem, quando a gente culpa os outros, quando a gente vive nesses joguinhos de celular só em busca de prazer, ou quando a gente está nas mídias sociais só para alimentar sistema de recompensa, porque a gente quer se viver de um prazer fácil sem pagar um preço de ter um prazer legítimo na vida. Então, se a gente parar para pensar, embora tenha um quadro muito bem delineado da síndrome de Peter Pan, né? Eu acho que todos nós temos uns tracinhos bem importantes para a gente levar em consideração em termos da nossa dificuldade de amadurecer e de dar conta da vida. Perfeito. Marlon, a criança divina aí também é uma manifestação universal desse arquétipo da criança e ela vai costumar aparecer aí trazendo transformação, anunciando transformação psíquica. Jesus foi um exemplo e o seu nascimento aí assinala, divide as eras do mundo. E Jesus também traz que se nós não nos fizéssemos como crianças, de modo algum nós poderíamos entrar no reino dos céus. Como que você consegue ler essa frase trazendo a ótica da psicologia? Eu acho que isso tem muito a ver com este elemento da infância que ele é negado em nós, né? Quando a gente pensa que a criança ela está completamente despida dessa preocupação com o olhar do outro, né? E o que a gente vai fazendo com a criança é isso,
de dizer, não põe o dedo no nariz, porque a criança põe o dedo no nariz na frente de todo mundo, pega o pinto, faz o que quiser e não está preocupada com esse olhar do outro. E a gente acha que educar a criança é ir enquadrando, submetendo ela a esses julgamentos do outro, né? Mas se a gente pensar de um modo geral, a criança ela não tem essa preocupação com o exterior. Ela vive um estado de simplicidade, um estado de desapego, ela vive uma entrega, né? E sem as preocupações de futuro, a criança, né? O traço da criança é de dar o brinquedinho e depois se vai perder, se é caro, se não é caro, dane-se, né? A criança nesse estado de ingenuidade, ela não vai dizer, ai, não é caro, então eu não vou compartilhar e o baratinho eu compartilho porque ela está desconectada dessa dimensão tão materialista que toma a nossa vida. Então, quando Jesus fala do se tornar como crianças, né, de que das crianças é o reino do céu, isso para mim toca muito nesse desmaterializar da nossa vida, que é o que eu vejo muito na criança, né? Esse aspecto de não levar a vida material tão a sério. E tão importante. As pessoas hoje, elas trabalham horrores porque elas estão preocupadas com o futuro, porque elas têm que ter a casa própria, porque elas têm que ter aposentadoria. Caramba, quem que disse que você vai ficar vivo até você ter aposentadoria? Quem que disse que essa casa própria vai te trazer estabilidade, se você é uma merda de um profissional, ou se você não tem amor no teu trabalho, né? Quem que disse que você não se destrói antes com um suicídio, com uma depressão, porque você perdeu o sentido da tua vida, de não ter feito as coisas que você gostava, porque você estava preocupado em ter dinheiro? Então, enquanto a gente não for capaz de resgatar um pouco desses elementos essenciais que estão muito marcados lá na infância e conseguir dar espaço a isso na nossa vida, a gente não vai conseguir se desenvolver psicologicamente, seja lá o que Jesus queria dizer com reino dos céus, né? Agora, esse elemento da criança divina, eu vejo, eu não consigo lembrar assim do Jung falando da criança divina. Eu lembro da analogia de a criança divina enquanto self, né? Enquanto a nossa verdade, ou enquanto o elemento direcionador do processo psíquico, né? Então, aí mais do que nunca, não há como a gente atingir esse reino dos céus pela via egóica, né? Enquanto o ego não abrir mão de controle, enquanto o ego não abrir mão de aparência, enquanto o ego não abrir mão de exterioridade e dar margem para a manifestação do self, que tem os seus traços de pureza lá da infância, que tem os traços de simplicidade, que não tem a preocupação com o mundo externo, que vive a espontaneidade. Enquanto a gente não der margem a isso, a gente não consegue se desenvolver psiquicamente. Perfeito. Trabalhando um pouquinho mais nessa questão do dilema da criança, Marlon, como você percebe que esse desejo de se manter nessa juventude eterna, ela pode ser considerada um traço de narcisismo? Eu acho que eles têm a mesma nascente, né? Se isso vai ser considerado um traço de narcisismo, porque veja, o que que tem nesse sujeito, né, da síndrome do Peter Pan e que se mantém nessa infância eternamente? Tem um medo de ir para a vida adulta, né? E por que que tem um medo de ir para a vida adulta? Tem um medo de não dar conta, tem um medo de não conseguir lidar com a frustração, tem um medo de não ter lugar, né? Tem a dificuldade de lidar com abandonos, com risco, com rejeição, que tudo isso são os traços que estão presentes no narcisismo, né? Então, em especial, o sujeito narcisista é o sujeito que não conhece a sua própria beleza, o seu próprio lugar e o seu próprio valor, né? Isso é o que está lá no mito de Narciso, quando ele nasce, quando Narciso nasce, a mãe dele está muito preocupada, porque ele é uma criança muito bonita, e ela vai perguntar, né, para Tiresias o que que ia ser do futuro daquela criança, e ele diz, ela vai viver enquanto ela não ver a si mesma, né? Ou enquanto ela não se conhecer, algumas traduções colocam. Então, o narcisismo, ele se mantém ou ele se alimenta
do sujeito que não se enxerga, ele se alimenta do sujeito que não se conhece. Porque enquanto você não enxerga a tua beleza, enquanto você não enxerga o teu lugar, enquanto você não enxerga o teu valor, você tem atuações narcísicas. O que que isso quer dizer? Você está tentando se impor ao mundo, você está tentando se exibir, você está tentando provar teu valor, você está tentando se colocar nos lugares de centralidade, você está tentando provar que você é mais que os outros, você está tentando promover o que é teu o tempo todo, mas por que que o sujeito está fazendo isso? Porque ele está desconectado do próprio valor, porque ele está desconectado do lugar essencial dele. Então, tanto o sujeito narcisista quanto esse sujeito da síndrome do Peter Pan, a gente pode dizer que eles têm a mesma nascente, né? Que é um não reconhecimento do próprio valor, um não reconhecimento de quem se é, um não reconhecimento da própria beleza, que vai se manifestar em diferentes sintomas. E aí a gente pode pensar a síndrome de Peter Pan como um dos sintomas e o narcisismo como um outro sintoma. Perfeito. Marlon, qual é o destino das crianças que tiveram uma infância dilacerada por pais narcisistas? Conta para nós. A gente não tem, assim, pesquisas que sejam bem seguras, sabe? Para definir isso, né? E tem várias pessoas, inclusive, né, que nem reconhecem que os pais são narcisistas. Porque como elas foram educadas, né, nessa moldagem, né, como elas foram modeladas dessa forma, como o narcisismo, ele tem esse traço perverso, né, muitas vezes de imposição, mas também tem um traço perverso mais silencioso, né, de uma mãe narcisista que manipula, que se coloca no lugar de vítima para sair do jeito que ela quer, que se coloca no lugar de centralidade na família. Tem muitas pessoas que nem sabem que elas são filhos de narcisistas e conseguiram se desenvolver. Tem outros filhos que reconhecem os traços narcisistas dos pais e usam disso para justificar a sua condição humana, para justificar suas dores, para justificar seus fracassos. E acho que tem um outro grupo de pessoas que reconhece essa experiência dos pais narcisistas, mas consegue se comprometer com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas feridas e com as suas fragilidades. Então, aqui a gente vê que são diferentes quadros, assim, e o que, para mim, mais vai estar atrelado à ideia de saúde mental não é não ter feridas por conta da experiência dos nossos pais, mas é conseguir se comprometer com elas. Porque um sujeito que viveu muitas feridas na infância, ele pode ser um sujeito muito sensível na idade adulta, porque ele entende o que que é não ter lugar, ele entende o que que é não ter espaço, ele entende o que que não, o que que é não ser ouvido, ele entende os danos da manipulação, e ele pode ser uma criatura muito sensível no futuro. Mas ele só vai se tornar uma pessoa sensível se ele tiver comprometido com a sua dor, em reconhecer a sua dor, em lidar com estas feridas, em perceber as consequências dessas feridas em termos de desenvolvimento psíquico. Os outros dois extremos, eles são prejudiciais, porque tem um sujeito que não reconhece a sua dor, que não reconhece esses traços dos pais e vai levando a vida e capengando, e tem o outro que vai capengar com a própria história, né? Então, o elemento mais importante, ele não é o que os nossos pais fizeram com a gente, eu volto a repetir isso, né? O elemento mais importante que define o nosso futuro é o que eu fiz com o que os meus pais fizeram. Porque eu posso disso fazer um drama, eu posso disso negar, ou eu posso disso desenvolver minha sensibilidade. Essas diferentes possibilidades, elas estão todas ao alcance do sujeito. Perfeito. Marlon, a pergunta que eu vou fazer agora, você só vai responder depois, quando abrir o bar da casa, tá? Então é só para deixar o pessoal que acompanha
no YouTube, curioso para saber o que você ia responder para essa pergunta aqui. Já que a gente está falando um pouquinho dos pais também. Toda criança aí ela vai estar sujeita à influência desses pais. Nós podemos ver a criança como uma própria extensão da psique desses pais? Pensa aí, mas não responde agora. Você vai responder depois, quando abrir o bar da casa aí para quem acompanha ao vivo. Marlon, como nós podemos encontrar esse equilíbrio? Essa você vai responder agora. Como que nós podemos encontrar esse equilíbrio saudável aí entre manter essa vitalidade da criança interior, mas também a maturidade aí do adulto? Conta para nós. Aí a gente começa a entrar num campo do autodescobrimento, Lex, que ele é bastante delicado, assim. Por quê? Porque esse equilíbrio, ele não é encontrado pelo ego, tá? O ego, ele é incapaz de gerenciar a psique de modo a encontrar um equilíbrio psíquico. O grande X da questão desse equilíbrio entre as diferentes forças, né? A gente está falando aqui da infância e da idade madura, a gente pode estar falando da vítima e do algoz, a gente pode estar falando do aspecto adoecido e do aspecto do médico, a gente pode estar falando do mundano e do religioso ou do divino. O equilíbrio do psiquismo, ele vai se dar quando o ego primeiro reconhece que não é ele quem vai determinar para onde as coisas têm que andar. Porque o ego sozinho não tem condições de reconhecer que eu preciso mais dessa energia da infância ou que eu preciso mais dessa energia da maturidade. E mesmo que tivesse condição de reconhecer, o ego não tem autonomia psíquica para ir lá no inconsciente e dizer: ei, o pessoal da maturidade parece agora. Ei, o pessoal aqui da infância parece agora. Então, o que que acontece? Os terapeutas, às vezes, não tendo um bom conhecimento de dinâmica psíquica, começam a estimular os pacientes a fazer mudança comportamental. E isso não dá certo, porque mudança comportamental é mudança comportamental. E comportamento é a fachada do psiquismo. Então, não adianta você tentar buscar um comportamento de dar espaço para a criança dentro de você, se essa energia da criança não aparece. Não adianta você querer dar espaço para o elemento da maturidade dentro de você, se a energia da maturidade não aparece. O grande desafio é a gente conseguir aprender a ler os movimentos do inconsciente. Porque o nosso inconsciente começa a sinalizar: a energia de maturidade está fazendo falta aqui, meu bem. A energia da infância está fazendo falta aqui, meu bem. E o grande desafio é o ego conseguir ler e interpretar as manifestações do inconsciente. Porque aí sim o inconsciente, ou o elemento divino, o self, o centro da experiência, é que sabe se precisa mais dessa energia ou menos dessa energia, se precisa mais de uma ou mais de outra, mas não o ego. O grande drama é que, como a gente vive uma busca tão desenfreada por equilíbrio, por maturidade, por se desenvolver, por ser saudável psicologicamente, o ego acaba querendo entrar em cena e querer definir a cota de energia que a gente deveria viver de cada coisa. Isso é impossível de fazer. A gente deveria estar ensinando as pessoas a ler as manifestações do inconsciente, para que quando o meu inconsciente começa a me mostrar que está faltando um pouco dessa energia da criança, da vitalidade, da simplicidade, da entrega, da amorosidade, o meu inconsciente vai se manifestar através de atos falhos, vai se manifestar através de sonhos, vai se manifestar através de sintomas, de outras imagens que apareçam para me mostrar que aquele aspecto está carente, ou para tentar me mostrar como aquele aspecto vai aparecer na psique.
e não uma escolha ou uma atitude arbitrária do ego. Porque foi justamente pela fantasia do ego achar que ele consegue gerenciar a psique é que a gente tem feito todos os sintomas que a gente faz e gerado tanto problema como a gente gera. Porque a gente acha que a gente tem maturidade suficiente para saber o que, que a gente precisa e o que, que a gente falta, e desconsidera o inconsciente uma sabedoria infinitamente maior do que a sabedoria do ego. Perfeito. Marlon, é na infância que nós vivemos muitas vezes aí experiências traumáticas. Na tua ótica, o que que é o trauma e como que esses traumas da infância afetam essa criança interior? O trauma, na minha perspectiva, é a experiência que não é processada pelo ego. Então, você vive uma experiência, ela é difícil de ser processada, de ser digerida, e o que o psiquismo faz é como que congelar essa experiência, diz assim, não consigo lidar com isso. E aí ele vai lá para o inconsciente como uma pedra, né? Como uma energia que ficou condensada. O que que é o tratamento do trauma? É voltar para aquela experiência e enfrentar aquela experiência, né? Então, a energia, a experiência que não foi processada, seja de abuso físico, seja de abuso psicológico, de abuso sexual, de abandono, eu não vivi conscientemente essa experiência, porque ela era muito pesada, porque ela era muito difícil, porque eu não tinha como lidar com aquela experiência. Então, como uma forma de proteger o psiquismo, esse negócio todo fica cristalizado e vai lá para o inconsciente. Então, o tratamento do trauma pressupõe agora esse ego voltar na experiência e vivenciá-la de uma maneira consciente. Então, por isso que a gente vive muito mais experiências traumáticas na infância do que na fase adulta, porque na infância a gente tem muito menos condições de lidar com o que a vida nos oferece do que na fase adulta. Agora, na fase adulta, se alguém começa a gritar ou me tratar mal, eu digo, cala a boca, vai para o inferno, sai daqui, não me envolve nisso. Mas quando eu sou criança, eu não consigo viver essa experiência, eu não consigo me relacionar com esse conteúdo, eu não consigo, mesmo que eu seja agredido na rua, eu consigo dizer, meu Deus, passou uma mulher louca e me bateu do nada, e eu entendo que a mulher era louca. Agora, quando eu sou criança, eu não consigo entender que a minha mãe estava louca naquela hora, eu não consigo atribuir diferentes valores e aí eu não consigo processar a experiência. Por isso que a gente vai ter muito mais traumas na infância, né? Porque a gente não consegue processar as experiências. Aí qual é o nosso problema? Quando eu vivo essas experiências e não consigo processar, não é só a experiência que está cristalizada, mas a energia que está envolvida naquele processo também está cristalizada. Então, quando eu vivo um abuso sexual, a minha sexualidade que apareceu naquela experiência, que não foi bem interpretada, que dá margem para um abuso de um adulto, isso se transforma numa experiência não elaborada, essa energia da sexualidade, ela vai ficar lá no inconsciente. Mas daí, quando eu viro adulto e eu preciso me relacionar com essa energia da sexualidade, eu não consigo. Por quê? Porque ela está cristalizada lá no meu inconsciente. E isso vai acontecer com a afetividade, isso vai acontecer com a espontaneidade, isso acontece com a sexualidade, isso acontece com todos os traços da nossa personalidade. Então, o problema é que quando eu vivo essas experiências traumáticas na infância, a hora que eu preciso dessa energia na vida adulta, eu não tenho, porque ela está presa a essas experiências não elaboradas que ficaram lá no passado e que vão ficar lá até a gente enfrentar um pouco melhor esses temas, né? Perfeito. Marlon, e como que o trabalho terapêutico e o autoconhecimento podem facilitar esse contato com essa criança interior? O autodescobrimento, de um modo geral, ele vai ajudar as pessoas a desconstruir todos esses preconceitos que a gente tem desse mundo material, de aparência, de exterioridade, de performance, de valorização do dinheiro, do corpo, do status e tudo mais, né? Então,
O autodescobrimento ele já é um grande acréscimo porque ele está tirando as pessoas desse mundo tão vendido e dizer, olha, você precisa olhar para o que está dentro de você. Não interessa se o mundo te aplaude, se o mundo te elogia, se todo mundo te considera maravilhoso e se você tem a maior fortuna do mundo. Se você estiver desencontrado das tuas verdades internas, a tua vida vai ser uma merda. Então, o autodescobrimento como uma filosofia de vida está ensinando as pessoas a se desconectar do mundo lá fora para olhar para o mundo aqui dentro. E isso ajuda a aprender a interpretar o inconsciente. Porque quando os meus traços de espontaneidade, ou de simplicidade, ou de ingenuidade começam a aparecer, porque o inconsciente começa a trazer, por que que a gente não dá espaço para isso? Ah, o que que os outros vão pensar, o que que as pessoas vão dizer, mas vão me abusar, porque isso vai ser, e vai dar margem para isso, para aquilo, e eu interrompo o diálogo com o meu inconsciente. Então, o autodescobrimento, ele vai diminuindo a influência do mundo externo para intensificar o diálogo com o inconsciente. Então, eu me torno mais comprometido com o meu inconsciente. Eu me torno mais conectado com as mensagens do meu inconsciente. E isso já é extremamente terapêutico, porque na hora que o meu inconsciente começa a dar os sinais, na hora que o meu inconsciente começa a dar direcionamentos, eu estou mais disposto ou eu consigo ouvir melhor. Agora, em termos da psicoterapia, a psicoterapia ela tem um papel muito importante no trauma, que na maioria das vezes a gente não consegue tratar o trauma sem um profissional. Ou lendo livros de autodescobrimento, vendo as lives do Marlon, os cursos, é muito difícil de você conseguir lidar com o trauma. Por quê? Porque o trauma ficou aquela experiência lá. É como se eu precisasse de alguém que pegasse na minha mão e fosse me ajudando a adentrar essa experiência traumática. E o ego resiste demais, e eu não quero, eu tenho medo. E o psicoterapeuta, ele vai ajudando no sentido de, tô aqui com você, tô junto, vamos lá, vamos mexer nisso, não precisa ter medo, né? É alguém que consegue oferecer um lugar de cuidado, de proteção, de segurança, para ajudar o sujeito a entrar em contato com aquelas experiências de dor. É claro que esse movimento de estou aqui contigo e vou te ajudar, ele precisa ser feito por um especialista, porque senão pode ter uns amigos meio enlouquecido aí que diz, não, vou te ajudar, me conta o que que foi a experiência do trauma. E se você não tem conhecimento de como trabalhar trauma, a pessoa pode simplesmente retraumatizar. Se você não sabe como manejar o trauma e como oferecer suporte psicológico, o simples ato de eu falar do trauma que eu vivi, ele pode intensificar a experiência traumática. Porque eu estou falando, revivendo e de volta não elaborando. Então, o que que isso quer dizer? Que aquele buraco, né, aquela experiência, ela fica ainda maior. Porque a dor fica ainda maior, porque o não entendimento fica ainda maior, o conteúdo não elaborado fica ainda maior. Então, a psicoterapia tem um papel super importante no tratamento do trauma, no resgate desses elementos, mas precisa ser feito com muito cuidado para que isso não gere um processo de retraumatizar as pessoas. Eu estou falando tudo por cima, assim, né? Jogando essas respostas todas e pensando que as pessoas se virem para entender isso aí, falando super rápido e depois faça as tuas orações e Jesus que ajuda e vá ler depois para entender melhor, né? É isso aí, hoje é muita coisa para falar, né? Então a gente só amplia aqui um pouquinho e as experiências próprias convidam cada um aí a poder se debruçar sobre esse tema e fundo, né, Marlon? Marlon, trabalhar a criança interior aí também é trabalhar a imagem interna dos nossos próprios pais. Qual que é a importância de perdoar os nossos pais por eventuais falhas na infância e para esse processo de amadurecimento psíquico? Eu vou fazer um caminho diferente, assim, porque o perdoar em si, eu diria que ele não vai fazer diferença nenhuma, no meu ponto de vista. Se perdoou, não perdoou, se morreu, se ficou, se fala ou se não fala, né?
a nossa vida ela não está comprometida com o outro, né? Então a gente pode eliminar essas pessoas da nossa vida e se desenvolver psiquicamente. Agora, a questão, Lex, que eu vejo é o perdão, ele é consequência do autodescobrimento. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a se comprometer com o teu mundo interno, quando você olha para as tuas dores, para as tuas limitações, para as tuas fragilidades, quando você olha para quão difícil você também é, quando você olha para os teus entraves, você naturalmente começa a perdoar as pessoas à tua volta. Então, eu estou dizendo isso porque eu não acho que o perdão tem que ser um ato, né? E eu tenho que perdoar. Não tem que perdoar. Se quiser odiar, pode odiar pela vida inteira e manda as pessoas para puta que pariu, você não tem que fazer nada, né? E para quê? Para ir para o céu? Quem que veio, que falou de céu para gente? Como que você tem certeza que vai para o céu? Que raio que é isso, né? Mas entende o que eu digo? Então, isso não é para ser uma obrigação, o perdão não pode ser uma tarefa, né? O perdão, ele é simplesmente a constatação de que você compreende aquele sujeito, né? De que você compreende aquela experiência. Mas como você pode compreender um sujeito e compreender a experiência se você não compreende a você mesmo? Né? Se você não enxerga a tua humanidade, se você não se relaciona com os teus equívocos, com as tuas dores. Então, o perdão ele é uma consequência natural do processo de autodescobrimento. Eu gosto do exemplo da traição, né? Porque quando você enxerga dentro de você os desejos, quando você enxerga a dificuldade que é, às vezes, você está num relacionamento e você ser seduzido pelo mundo lá fora, quando você percebe as besteiras que você pode cair e você enxerga isso acontecendo na tua vida e vem o teu marido, a tua esposa e diz, eu traí, você fala, entendi, vivo com isso, ó, dia e noite, eu sei que desgraça que é essa. Mas quando você se acha o marido ou a esposa mais perfeito do mundo, a pessoa que faz tudo certo, a pessoa que é a mais autoconfiante, a mais bem resolvida, e vem um marido ou uma esposa e trai, você acaba com essa pessoa. Porque você se coloca num lugar de altura, um lugar de importância, um lugar de valor, e o outro num lugar de desimportância, de diminuição, de desvalor. E isso a gente está achando que às vezes é o perdão. Eu olhar o outro daqui de cima e dizer, eu entendo que meus pais eram o pouco que era e fizeram o pouco que fizeram, coitados, tinham tantos problemas. Isso não tem nada a ver com perdão, isso tem a ver com humilhação, isso tem a ver com desrespeito, porque a gente está olhando de um lugar de cima para baixo, isso não tem a ver com perdão. O perdão é experiência de amor e amor é experiência de conexão. Então, quando eu coloco meus pais lá embaixo, né, porque me ofenderam, porque me traumatizaram, porque me abusaram, porque isso, porque aquilo, e eu tô aqui em cima, não existe possibilidade de perdão. Mas quando eu começo a enxergar os meus traços de abuso, quando eu começo a enxergar as minhas dificuldades, quando eu enxergo as minhas limitações e eu desço do meu pedestal que eu tinha me colocado, o perdão é um processo natural, porque eu reconheço o outro na sua humanidade, por eu ter me reconhecido na minha humanidade. E este movimento de autodescobrimento, esse movimento de eu em contato com as minhas dores, esse movimento de eu em contato com as minhas feridas, é que é o essencial para o desenvolvimento psíquico. Perfeito. Entrar em contato com essa criança interior, mano, pode aí nos tornar pessoas, pais e mães melhores? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tanto por aquela questão que a gente falava, de que o elemento da criança, né, ele é essencial já lá anunciado por Jesus, então, enquanto você não entra em contato com estes elementos, você não consegue se desenvolver psiquicamente, mas o mais legal é que você não consegue ter muitas respostas para a vida enquanto você não acessa a tua criança interior, né? Você não consegue entender o que que é sensibilidade, você não consegue entender o que é fragilidade. Eu ouso a dizer que uma pessoa que ela não entra em contato com essa criança inferior, ela não consegue entender nem o que que é amor. Porque o amor, ele tem a ver com essa entrega.
O amor, ele tem a ver com não esperar retorno. A gente está chamando de amor um comércio, uma troca, né? Onde eu te dou e você me dá, você me reconhece, você me retribui. Mas isso não é amor. Então, o amor, ele tem muito mais a ver com esse aspecto da infância, onde eu não estou preocupado se eu ganho ou se eu não ganho, eu não estou preocupado com uma balança de quem está dando mais e quem está dando menos, eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente, né? Então, eu diria que enquanto a gente não consegue entrar em contato com essa criança interior que pressupõe as nossas feridas, que pressupõe as nossas dores, mas que também pressupõe toda essa energia de simplicidade, de entrega, de de sensibilidade, né? De fé no futuro, né? Porque é uma coisa assim de acredita, vai, né? Se entrega e faz. Enquanto a gente não consegue se conectar com essas energias, a vida é muito pobre, né? Essa vida racional e madura, se a gente parar para pensar, ela é muito árida, porque ela é cheia de compromissos, ela é cheia de responsabilidades, você só se relaciona com as pessoas que podem te proporcionar algo, você só faz as coisas que você pode ter certeza no futuro. Essa vida, ela é muito chata e ela é muito árida, porque os grandes traços que compõem a nossa vida interna, as grandes relações, os grandes marcos na história, eles não foram do estável, do puro, da troca, do adequado, não foram disso. Então, enquanto a gente nega esse elemento da infância, a gente nega a melhor parte da vida. Perfeito, Marlon. A gente vai chegando ao final aqui dessa primeira parte. Como última pergunta, eu gostaria que você deixasse talvez algumas dicas mais práticas aí, como a gente pode integrar essa energia criativa dessa criança interior no nosso dia a dia. Ah, eu acho que como uma sugestão mais prática, a gente poderia pensar nessa furada que foram esses discursos que a gente criou em cima da idade madura, em cima da ideia de adulto, que desqualificou esse lugar de criança. Porque enquanto a gente tem esses preconceitos muito estabelecidos, a gente não consegue entrar em contato com essa energia. Porque essa energia da criança, ela bomba dentro da gente, né? O inconsciente, ele está pedindo passagem. E o que impede dessa energia aparecer na consciência? São as resistências egóicas. Então, enquanto a gente não desfaz essas resistências egóicas, o inconsciente não se manifesta. E aí, quando eu estou falando de resistências egóicas, são esses preconceitos, né? De que a gente tem que fazer sempre certo, de que a gente precisa ter certeza, de que a gente precisa ter um planejamento, de que a gente precisa estar no controle, de que a gente precisa organizar. São todas loucuras de um tempo de modernidade. Eu diria que esses são as consequências prejudiciais do iluminismo, porque teve um tempo que a gente vivia o pensamento mágico dentro do olhar religioso, e aí vem todo o discurso do iluminismo e de racionalidade, uma revolução inteira na Europa, para romper com essa lógica e dizer, olha, você tem que aprender a pensar. Você tem que ser racional, você tem que ter um crivo. E isso foi um grande avanço na humanidade que a gente chamou de modernidade. Mas hoje a gente vive um outro extremo de viver um excesso da racionalidade, o excesso do planejamento. A gente só quer fazer as coisas que a gente tem certeza, a gente só quer fazer as coisas que a gente está num lugar seguro, a gente só se entrega a quem a gente tem certeza que pode dar alguma coisa. A gente parece que até nos relacionamentos a gente quer ter contrato, né? A gente quer tá tudo organizado e planejado, e isso é um impedimento para viver essa experiência interior. Então, o que eu digo em termos práticos
enquanto você não desfaz essa fantasia de controle, de planejamento, de organização, de estabilidade e de racionalidade, e você não percebe que tem uma dimensão furada disso aqui, que isso não traz verdadeira vida, que isso não tem muita profundidade, que isso não tem segurança de verdade, enquanto você não desfaz esses preconceitos, você não consegue entrar em contato com esse mundo interior que está pedindo atenção. Perfeito. Marlon, você tem cursos voltados também para criança interior, obras. Quero que você conte aí um pouquinho sobre. Enfim, você tem um curso agora falando sobre a criança É interior. interessante de a gente ter conciliado justamente agora, né? Porque eu vou lançar o curso domingo agora. Então, Sim, eu fiz alguns cursos sobre complexos psicológicos, porque eu via que eram temas que se apresentavam muito no consultório. A minha hora de consultório sempre foi muito cara e eu dizia, meu Deus do céu, ao invés de eu ficar gastando tempo aqui para ficar explicando sobre complexos e para ficar falando de como que trabalha e repetindo isso com quase todos os pacientes, eu decidi de fazer cursos onde a gente poderia atingir um número muito maior de pessoas e poderia, né, compartilhar com muito mais facilidade, muito mais acessibilidade essa minha experiência que eu tinha do que as pessoas fazerem terapia comigo, né? Porque quando você tem agenda, você tem um número muito restrito de atendimentos. Então, eu resolvi fazer os cursos como forma de ampliar essa atuação. E aí, quando eu terminei o curso de complexos e a gente fez encontros e um monte de coisas, a grande maioria das pessoas que estavam nos cursos pediu que tivesse uma continuidade. E aí eu comecei a pensar para onde que a gente ia aprofundar e tal. E dentro dos meus estudos, dentro das minhas pesquisas, eu vejo o quanto que esses complexos eles estão muito relacionados com as nossas experiências de infância, com os elementos não elaborados que a gente chama das feridas da infância. Então, eu fiz um curso que se chama Feridas da Infância e Complexos Parentais, que tem toda uma teoria ali envolvida de como a gente se relaciona com os nossos pais como complexos, como a gente vive o desligamento dos complexos parentais para viver o encontro com a nossa própria personalidade, o desenvolvimento da nossa personalidade. E aí, como eu estava falando, por acaso vai ser nesse domingo agora que eu vou lançar. Eu anunciei domingo passado, e agora vai ser nesse domingo que ele fica aberto. Ele fica aberto só num período de uma semana. Por quê? Porque a partir disso é que a gente tem que organizar as lives, os encontros com as pessoas, tem um monte de coisas para acontecer. Então, eu prefiro, ao invés de deixar aberto o curso e as pessoas ficarem a Deus dará, de ter um prazo específico de venda. Quem puder comprar, compra. Quem não puder comprar, não compra. Mas daí eu consigo me organizar com os próximos passos, né? Então, ele vai estar aberto nesse domingo até domingo que vem. Para as pessoas que não me conhecem, pode me seguir lá no Instagram, que é onde eu faço os anúncios, onde eu coloco o material, ou pode procurar direto no meu site, www.marlonreikdal.com.br. Marlon, conta um pouquinho sobre o formato do curso, como que vai acontecer. O curso, ele é uma coisa bem interessante, assim, porque ele tem aulas gravadas e esse curso tá enorme. É enorme, que às vezes eu acho que foi até demais, mas quando eu olho os conteúdos, o que que dá para cortar dali, isso é essencial, tá tudo para mim é essencial lá, assim, mas é um curso longo. São 11 horas que tem de curso gravado, e quando eu tenho uma proposta, né, das pessoas irem assistindo semanalmente, como um processo psicoterapêutico, assim como a gente vai para terapia uma vez por semana, eu trago essa ideia de fazer esse curso como um percurso terapêutico semanalmente. Então, se você leva a sério esse semanalmente, isso dá mais ou menos 4 a 6 meses para você ir assistindo, pensando, analisando, voltando, indo, né? De 4 a 6 meses de um processo psicoterapêutico. Então, isso é um material gravado que ele já está lá. Depois disso, a gente ainda tem 6 lives de perguntas e respostas, porque as pessoas que assistem o curso,
elas têm a oportunidade de fazer as perguntas e a gente tem encontros ao longo dos meses para ir esclarecendo, para ir aprofundando, para ir trazendo outros exemplos. E isso eu consegui fazer do outro curso, eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir organizar desse, mas a gente tenta fazer o fechamento com um encontro presencial. Então, eu estava agora no Brasil, em setembro, e a gente fez um encontro presencial na Bahia e um encontro presencial em Curitiba, reunindo essas pessoas que fizeram o curso, que participaram das lives, para daí a gente ter um encontro presencial para aprofundar essa experiência, né? Então, eu agora estou terminando de escrever o livro Qual é Sua Ferida?, que é um livro que eu já comecei a escrever há algum tempo atrás, e que também deu margem para esse material do curso. Então, eu estou terminando de escrever o livro Qual é a Sua Ferida? Nessa expectativa de ter um encontro presencial no ano que vem, em setembro, e fazer o lançamento do livro Qual é a Sua Ferida? Que daí está tudo amarrado, né? Perfeito. Então, inscrições abrindo agora, no domingo, dia 8 de outubro de 2023. Quem vê o vídeo depois, então a data é essa. Até o dia 15, Marlon, é isso? Isso, uma semana. Perfeito. Então, quem tem interesse, vou deixar também os contatos aqui embaixo. O Marlon quiser colocar aqui no chat para quem está acompanhando ao vivo, fica à vontade também. Marlon, quero as suas palavras finais aí para essa primeira parte que vai ao ar para o YouTube, para as pessoas que aí se sentem encorajadas a olhar para essa criança interior. Queria que você deixasse as suas palavras aí também de encorajamento para essas pessoas. Eu acho que a minha fala, ela é num direcionamento em termos do autodescobrimento. Porque a gente hoje tem muitos temas aparecendo, né? A gente tem muitos estudos, mas não é o ego quem direciona esse processo, né? O autodescobrimento, ele faz com que a gente dê um passo atrás em termos de intenção, de quem eu sou, de quem eu quero ser, do que eu vou ser, de como que eu vou ser, que é em oposição a esses discursos tão comportamentais que hoje predominam na nossa sociedade, né? Então, o meu convite para as pessoas que ouvem, para as pessoas que estão pensando, é de olhar para essa lógica do autodescobrimento, de que o grande direcionamento, ele não vem do mundo consciente. O grande direcionamento, ele vem do mundo inconsciente. O inconsciente é o repositório infinito de forças, de energias e de possibilidades dentro de nós. O trabalho que a gente faz em termos de autodescobrimento é dar ao ego um lugar bem pequenininho para que ele aprenda a se voltar para o mundo interior. Então, não adianta a gente querer lidar com as experiências da criança se não há necessariamente um convite da alma para lidar com isso. Às vezes a gente tem outros temas que precisam ser lidados antes, que precisam se estruturar na personalidade para depois se aventurar nesses temas. E às vezes a alma está pedindo para que esses temas sejam olhados e a gente se recusa porque a gente está preocupado em ter estabilidade ou ganhar dinheiro ou qualquer outra dessas coisas. Então, eu vejo que hoje, na atualidade, a gente vive uma inversão desses valores. A gente vive uma exaltação do ego, uma exaltação do mundo externo, uma valorização da aparência. E aí eu deixo esse convite para o trabalho de autodescobrimento, que é diminuir um pouco esse folguedo todo que tem em termos egóicos e do mundo materialista externo, para que a gente viva esse processo que eu chamei de vai para dentro, né? Para quem não conhece, eu deixo o convite para esse programa que está lá no YouTube, é gratuito, com muitos vídeos explicando o processo de autodescobrimento e como a gente vai revertendo esta ordem de viver uma experiência de dentro para fora e não de fora para dentro, como algumas pessoas tentam fazer. Perfeito, muito bem. Quando nós falamos do arquétipo da criança interior, é importante destacar aí que nós não devemos nos iludir pensando que um arquétipo pode ser totalmente explicado, mesmo que a melhor explicação vai ser apenas uma tradução metafórica.
O arquétipo vai nos convidar a ir para uma experiência pessoal através das imagens e dos símbolos, e esse podcast da casa quer incentivar você a refletir sobre esses temas aí cruciais. Então, aproveite para seguir as nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, e compartilhar também esse conteúdo com quem você ama. Se você acompanha pelo YouTube e assistiu até aqui, escreva nos comentários Criança Interior para eu saber que você assistiu até o final. E agora nós abrimos o bar da casa para compartilhar histórias, perguntas e muito mais. Lembrando que o Marlon tem uma pergunta aí para responder quando abrir o bar, que é se toda criança aí é sujeita à influência dos pais, se a gente pode ver essa criança aí como uma própria extensão da psique dos pais. Mas essa é só para quem acompanha ao vivo no Zoom. Então siga aí as nossas redes e fique atento às próximas gravações ao vivo para você participar. E ainda hoje tem o sorteio do livro do Marlon, que aí os participantes vão poder, quem sabe, aí um deles levar para casa. Então, você que assiste pelo YouTube, eu me despeço por aqui. E quem assiste pelo Zoom, é hora de abrir as câmeras e participar. Vamos lá? Participa ao vivo, ficar em vontade.